O ano é 1942. Erwin Rommel, o Raposa do Deserto, encara o último e desesperado avanço em direção ao Canal de Suez. A decisão de atacar em El Alamein, apesar das limitações, definiria seu legado: genialidade tática ou excesso de confiança fatal. O nome de Erwin Rommel havia se tornado, até aquele verão brutal, sinônimo de vitória relâmpago. Ele era o mestre inconteste da Blitzkrieg no deserto, um gênio da guerra blindada que transformava carros de combate em um rio de metal e areia, fluindo através dos flancos inimigos. Sua lenda se construiu sobre a mobilidade impossível, sobre a audácia que quebrava as regras do manual e desmoralizava as forças britânicas. No entanto, o mito da Raposa do Deserto estava prestes a colidir com a realidade implacável da guerra de atrito e da logística. A campanha do norte da África não era apenas uma luta pelo controle territorial. Era, no fundo, uma corrida desesperada pelo petróleo, pelos suprimentos e, acima de tudo, pelo Canal de Suez, a jugular do Império Britânico. O canal era a porta para o Oriente, e a sua queda poderia reescrever todo o mapa estratégico da guerra. Em julho de 1942, as forças do eixo atingiram seu ponto mais agudo e mais perigoso. Após a esmagadora vitória em Gazala e a captura relâmpago da fortaleza de Tobruk, Rommel e seus homens, uma mistura exausta do Afrika Korps alemão e das divisões italianas, cambalearam até a pequena e desconhecida estação ferroviária de El Alamein. Estavam a apenas 100 quilômetros de Alexandria e do delta do Nilo, a uma distância tentadora de seu objetivo final. A euforia da vitória, porém, mal conseguia mascarar a crise que fervilhava sob a superfície da areia. O exército do eixo estava literalmente esgotado. A linha de suprimentos de Rommel, que sustentava o avanço, havia se esticado de forma insustentável. De Trípoli, o principal porto de suprimentos, até as frentes de batalha, a distância era superior a 2.000 quilômetros. Uma estrada tortuosa e vulnerável, que consumia o combustível e o transporte vital que se destinavam à luta. Cada litro de gasolina, cada projétil e cada porção de comida tinha de viajar por essa rota perigosa, bombardeada dia e noite pela aviação aliada baseada em Malta. Rommel havia chegado ao cume, mas a escalada havia drenado cada gota de seu exército. A pergunta que pairava no ar quente do deserto não era mais se a Raposa do Deserto venceria, mas sim, o gênio tático seria capaz de superar as leis da física e da logística. Sua audácia neste ponto final era a jogada desesperada de um mestre sob pressão ou uma falha de julgamento que ignorou a realidade material. A própria geografia de El Alamein tornava o desafio de Rommel quase intransponível. A região era, de fato, a última barreira natural antes do Egito. Ela se estendia por apenas 60 quilômetros, encurralada entre o mar Mediterrâneo, ao norte, e a intransponível depressão de Catara, ao sul, uma vasta extensão de pântanos salgados e areia movediça. Esse terreno criou um funil militar, uma porta estreita que forçava a batalha a ser travada frontalmente. Não havia flancos a serem explorados, não havia caminho para a manobra surpresa, a tática favorita de Rommel. Ele estava preso a um combate de atrito, justamente o tipo de batalha que suas forças esgotadas não podiam vencer. Os britânicos souberam aproveitar essa geografia. Sob o comando do novo e resoluto comandante do 8º Exército, o general Bernard Law Montgomery, eles construíram uma defesa em profundidade, pontuada por vastíssimos e densos campos minados. A zona à frente de suas posições se transformou no que os soldados chamavam de Jardim do Diabo, uma rede mortal de explosivos, arame farpado e casamatas que consumiria a mobilidade do Afrika Korps. A chegada de Montgomery, em agosto de 1942, marcou a mudança fundamental na mentalidade do 8º Exército. O tempo de retirada e desmoralização havia acabado. A nova doutrina era de consolidação, paciência e, crucialmente, de só atacar quando a vitória fosse matematicamente garantida. Enquanto Rommel via seus comboios de suprimentos serem afundados no Mediterrâneo,
ou destruídos no deserto, os aliados desfrutavam de uma abundância logística crescente. Os comboios cruciais, como a Operação Pedestal e Harpoon, garantiram o reabastecimento de Malta e, consequentemente, a segurança das linhas de abastecimento aliadas no Egito. Navios e mais navios traziam a verdadeira arma secreta dos aliados, a produção industrial americana. Chegavam aos portos egípcios em volume inédito os tanques Sherman, blindados mais rápidos e melhores que a maioria dos veículos alemães, além de tanques Grant, artilharia maciça e caminhões para transportar suprimentos e tropas. A frieza dos números no verão de 1942 contava uma história clara, e ela era devastadora para o eixo. As forças de Rommel, somando alemães e italianos, mal conseguiam reunir cerca de 540 tanques prontos para a batalha. Muitos desses blindados eram modelos italianos obsoletos, ou tanques alemães já danificados, ou precisando de manutenção crítica. Além da escassez de combustível e munição, o Afrika Korps enfrentava a dura realidade de que qualquer perda material seria quase impossível de ser substituída a tempo. Do lado oposto, Montgomery tinha um poder de fogo esmagador. Ele acumulou pacientemente seus recursos, esperando o momento exato para dar o golpe fatal. Quando a segunda batalha de El Alamein começou, os aliados tinham mais de 145 mil soldados e uma força de blindados de mais de 1.450 tanques operacionais, uma superioridade de quase 3-1 em veículos blindados. Além disso, possuíam uma supremacia aérea inquestionável e um volume de artilharia que superava em muito tudo que o eixo podia colocar em campo. Rommel estava doente, física e mentalmente exausto por uma hepatite crônica, mas a doença mais grave era a logística. Ele viu a balança material pender de forma irreversível contra ele. Sabia que a cada dia que passava, a força de Montgomery só aumentaria. Sua única chance, por mais desesperada que fosse, era um ataque preventivo, um último arremesso dos dados, tentando ganhar a vitória estratégica por sua genialidade tática, antes que a maré de ferro e aço aliada o afogasse. Sua decisão de não esperar, de ignorar a realidade material em favor da audácia, definiu o prelúdio de sua derrota final. Se ele tivesse parado, se tivesse consolidado suas posições defensivas e esperado por um reabastecimento que nunca chegaria, a história teria sido a mesma, mas ele jamais seria a lenda que tentou o impossível. A raposa do deserto estava prestes a fazer sua aposta final. O ano é 1942. Erwin Rommel, o Raposa do Deserto, encara o último e desesperado avanço em direção ao Canal de Suez. A decisão de atacar em El Alamein, apesar das limitações, definiria seu legado, genialidade tática ou excesso de confiança fatal. Após a fulgurante vitória em Gazala e a tomada de Tobruk em junho, as forças do eixo, o lendário Afrika Korps e suas divisões aliadas italianas estavam a meros 100 quilômetros de Alexandria e do Canal de Suez. Esse avanço, embora parecesse um triunfo estratégico, era na realidade uma catástrofe logística em câmara lenta. Rommel havia levado suas forças além do limite da exaustão. A linha de suprimentos que começava nos portos mal equipados de Trípoli e Benghazi se estendia por mais de 2.000 quilômetros através do deserto hostil. A cada quilômetro que o Afrika Korps avançava, a probabilidade de reabastecimento diminuía exponencialmente. Os caminhões, o verdadeiro coração da guerra no deserto, agonizavam por combustível. As tripulações de tanques estavam doentes e exaustas, e as peças de reposição eram uma miragem. O exército de Rommel estava a um passo de seu objetivo final, mas esse passo o havia levado ao precipício da penúria. A própria geografia do Egito, até então uma aliada da velocidade e da manobra da Blitzkrieg de Rommel, agora conspirava contra ele. O vasto deserto que o havia permitido flanquear o 8º Exército Britânico em inúmeras ocasiões, desapareceu em El Alamein. A área se tornou um gargalo natural, uma porta estreita de apenas 60 quilômetros de largura. Ao norte,
o impenetrável Mar Mediterrâneo. Ao sul, a intransponível depressão de Qattara, uma vasta e traiçoeira área de pântanos salgados e areias movediças, impossível para veículos blindados. Não havia flanco, não havia espaço para as manobras brilhantes de Rommel. Quem quisesse avançar para o Egito, teria que fazê-lo de frente, através de um corredor estreito e defendido. Essa característica geográfica deu aos defensores britânicos uma vantagem crucial. Eles não precisavam se preocupar com a ameaça de serem contornados. O trabalho de seu comando, então em crise, era simplesmente construir uma parede impenetrável nesse corredor. O resultado foi a instalação do que se tornaria conhecido como o Jardim do Diabo. Vastos, profundos e densos campos minados, apoiados por posições de artilharia e antitanque bem entrincheiradas. Qualquer ataque frontal do eixo seria forçado a um lento e custoso combate de atrito. Enquanto Rommel lutava para manter suas escassas linhas de suprimentos abertas, a liderança britânica, que havia sofrido uma série de humilhações, passava por uma transformação decisiva. Em agosto de 1942, Bernard Law Montgomery assumiu o comando do 8º Exército. Montgomery trouxe uma mentalidade de consolidação implacável e uma paciência estratégica. Sua doutrina era simples e fria: não atacar a menos que a superioridade material fosse decisiva e a vitória uma certeza matemática. Ele parou o ciclo de reações e retiradas que caracterizava os comandos anteriores e iniciou um período de acúmulo de recursos, preparando uma ofensiva que seria metódica e esmagadora. O contraste logístico e material que se seguiu foi a chave para o destino de El Alamein. Enquanto o eixo mendigava combustível e munição, os aliados desfrutavam de uma abundância sem precedentes. Comboios cruciais que cruzavam o Atlântico, como a Operação Pedestal e Harpoon, garantiam o fluxo ininterrupto de suprimentos essenciais. A artilharia britânica era constantemente reabastecida e, o mais importante, uma onda de novos e poderosos tanques americanos começou a chegar em massa, mudando para sempre o equilíbrio de poder. Os números frios revelam a impossibilidade tática que Rommel se preparava para enfrentar na Segunda Batalha de El Alamein, em outubro. O eixo, juntamente com suas divisões italianas, tinha apenas cerca de 540 tanques operacionais. Muitos eram modelos obsoletos, e até mesmo os temidos Panzer III e IV estavam ficando sem peças de reposição e sofrendo com a falta de combustível de qualidade. Em contraste, Montgomery acumulava um martelo maciço, mais de 1.450 tanques operacionais. Essa força incluía centenas de M4 Shermans e M3 Grants, máquinas robustas e superiores em alcance e blindagem à maioria do arsenal de Rommel. A superioridade aliada não era apenas de quase 3-1 em blindados. Era igualmente esmagadora em artilharia, munição e, crucialmente, no domínio aéreo, onde a Royal Air Force, RAF, havia estabelecido um controle esmagador sobre o céu do deserto. Rommel sabia que o tempo estava se esgotando. Ele podia ver o monstro logístico que Montgomery estava construindo. A cada semana que passava, a diferença de material se tornava insuperável. Sua única chance era uma aposta desesperada, um ataque preventivo final e rápido, antes que o poder de Montgomery estivesse totalmente mobilizado. Essa aposta seria a Operação Brandung, conhecida pelos aliados como a Batalha de Alam Halfa, no final de agosto de 1942. Seria o derradeiro teste para a teoria de Rommel. A genialidade tática poderia, mais uma vez, superar a frieza dos números e a superioridade material? Apesar de estar doente, sofrendo de hepatite e exaustão, Rommel sentia que precisava estar lá. O mito que ele havia criado, o do comandante invencível do deserto, exigia sua presença para tentar o impossível. O plano de Rommel era audacioso. Como sempre, ele tentaria flanquear a área mais ao sul, onde os campos minados pareciam ser menos densos, e depois girar rapidamente para o norte, em direção à costa, para cortar as linhas de suprimento britânicas e cercar o 8º Exército.
Uma repetição, ele esperava, da brilhante manobra que havia garantido a vitória em Gazala. Mas o deserto não era mais seu cúmplice, e o inimigo havia aprendido. Montgomery, que havia antecipado o movimento de flanco, preparou uma armadilha, posicionando a maior parte de seus blindados e artilharia em posições defensivas fortes na crista de Alam Halfa, uma elevação estratégica que dominava o deserto circundante. O ataque de Rommel começou, mas o ímpeto da Blitzkrieg blindada foi imediatamente paralisado, não pela tática superior, mas pela pura falta de logística. A escassez de combustível impedia o avanço rápido necessário para contornar o flanco britânico. O fogo de artilharia concentrado, agora apoiado por um domínio aéreo aliado esmagador, neutralizou a mobilidade de Rommel. Incapaz de romper a linha principal e perdendo tanques cruciais que não podiam ser substituídos, Rommel não teve escolha a não ser ordenar a retirada. A Operação Brandung foi um fracasso custoso. Foi neste ponto, para muitos historiadores, que a genialidade tática de Rommel foi obscurecida por um excesso de confiança fatal. A aposta desesperada de ignorar a realidade logística sob a crença inabalável em sua própria capacidade de virar a maré. Ele havia exaurido seus últimos suprimentos e tanques reservas em uma ofensiva que ele sabia que tinha poucas chances de sucesso, apenas porque a alternativa, esperar, parecia-lhe a derrota certa. Ao tentar o impossível, ele tornou a derrota inevitável. O ano é 1942. Erwin Rommel, o Raposa do Deserto, encara o último e desesperado avanço em direção ao Canal de Suez. A decisão de atacar em El Alamein, apesar das limitações, definiria seu legado: genialidade tática ou excesso de confiança fatal. Em meados de agosto de 1942, a situação de Erwin Rommel era a de um homem que estava na beira de um precipício. A vitória em Gazala e a tomada de Tobruk haviam levado o Afrika Korps e seus aliados italianos a menos de 100 quilômetros da cidade estratégica de Alexandria, mas o custo tinha sido a exaustão total. Seus tanques, à base de sua lendária mobilidade, estavam em frangalhos, e sua força de trabalho, doente e esgotada, era mantida unida apenas pela força de vontade e pelo mito de seu comandante. No entanto, Rommel, esmagado pela pressão e pela hepatite que o forçava a buscar tratamento na Alemanha, via a janela de oportunidade se fechar rapidamente. O fluxo constante de suprimentos aliados, protegido pela superioridade aérea da RAF e escoltado através do Atlântico, não parava. Relatórios de inteligência, ignorados por Rommel ou talvez relegados a um canto de sua mente, confirmavam a chegada iminente dos novos tanques americanos M4 Sherman, que superavam em blindagem e armamento qualquer coisa que ele pudesse colocar em campo. O comandante percebeu que, a cada dia que passava, o poder de seu oponente crescia exponencialmente. Sua única chance, por mais desesperada que fosse, residia em um único e final ataque preventivo: a Blitzkrieg. Sua marca registrada precisava de uma última e letal surge. Em 30 de agosto, a Operação Brandung surge, que se tornaria conhecida como a Batalha de Alam Halfa, foi lançada. O plano era tipicamente rommeliano, um flanqueamento profundo e audacioso pelo setor sul, onde a defesa aliada era mais fina. A ideia era desviar das defesas densas perto do Mediterrâneo, penetrar no deserto, e então girar bruscamente para o norte, cortar a vital estrada costeira, via Bálbia, e envolver o 8º Exército Britânico em uma bolsa de aniquilação. A rapidez era o fator crucial. O ataque teria que ser tão rápido que a Força Aérea Britânica e a logística aliada não teriam tempo de reagir. Mas Rommel não estava mais enfrentando os comandantes britânicos hesitantes que ele havia derrotado repetidamente nos 2 anos anteriores. Ele estava enfrentando Bernard Law Montgomery. O novo comandante do 8º Exército era metódico, frio e, crucialmente, paciente. Usando informações de inteligência ultra-secreta, Montgomery antecipou o exato movimento de flanqueamento sul, um dos pilares da tática da Raposa do Deserto. Montgomery não cometeu o erro de sair em perseguição. Em vez disso,
Ele preparou uma armadilha. A maior parte de sua força blindada foi posicionada não na vanguarda, mas em posições defensivas fortes, especialmente na vital crista de Alam Halfa, uma elevação que dominava a paisagem plana do deserto. Os tanques mais modernos dos aliados, os tanques americanos Grant e os primeiros Shermans, foram dispostos em posições casco abaixo, hull down, de modo que apenas suas torres blindadas e canhões ficavam visíveis. A ofensiva do eixo começou sob uma lua cheia no deserto. Quase imediatamente, a marcha paralisou. Os campos minados na área sul, embora menos numerosos, eram mais profundos do que Rommel havia previsto. Seus engenheiros lutaram heroicamente para abrir caminho, mas o atraso de várias horas foi fatal. Quando finalmente conseguiram romper, a Blitzkrieg já havia perdido seu elemento mais vital, a velocidade. Em seguida, o pesadelo logístico se materializou. A falta crônica de combustível, que Rommel havia tentado desesperadamente ignorar ou superar, transformou-se em paralisia. As divisões Panzer pararam no deserto, presas a quilômetros da crista de Alam Halfa, incapazes de manobrar ou reagir com a agilidade necessária. A cada hora, o sol impiedoso de agosto drenava a força da infantaria e evaporava o precioso suprimento que os tanques mal conseguiam carregar. O fracasso tático se completou com a implacável superioridade aérea da Força Aérea do Deserto. Enquanto as tropas do eixo se arrastavam, estáticas e expostas, a RAF voava em ondas incessantes, atacando colunas de suprimentos, depósitos de combustível e, crucialmente, as próprias formações blindadas. Sem cobertura aérea efetiva e sem a velocidade que tornava a Blitzkrieg imune à artilharia, os tanques de Rommel foram forçados a tentar atacar as defesas na crista de Alam Halfa. Foi um ato de desespero contra a lógica. As divisões de Rommel atacaram a crista, apenas para serem recebidas pelo fogo concentrado e preciso dos tanques aliados em posição defensiva. A batalha não foi de manobra, mas de desgaste puro e simples. Exatamente o tipo de confronto que Rommel, com seus recursos limitados, não podia vencer. Em 3 dias de luta brutal, a Raposa do Deserto perdeu mais de 50 tanques de forma irrecuperável, a maioria dos quais não podia ser substituída, e consumiu os últimos restos de seu combustível de reserva. Em 2 de setembro, Rommel, com a alma militar desfeita, ordenou a retirada. A Operação Brandung foi um fracasso catastrófico. Não foi apenas uma derrota tática. Foi o momento em que Rommel esgotou suas últimas reservas estratégicas. A aposta desesperada de ignorar a logística sob a crença de sua capacidade tática tinha se mostrado um excesso de confiança fatal. O mito do invencível foi, pela primeira vez, quebrado. A iniciativa estratégica havia sido entregue, de forma definitiva, ao inimigo. A partir desse momento, a guerra de Rommel no deserto se tornou uma luta desesperada para se defender, enquanto Montgomery se preparava para o golpe final. O comandante britânico, por sua vez, demonstrou uma calma incomum e uma paciência metódica. Ele havia quebrado o impulso de Rommel em Alam Halfa e agora não atacaria até ter certeza absoluta de uma vitória esmagadora. Por 8 semanas, o 8º Exército se dedicou a um esforço maciço de acumulação. Montgomery exigia uma superioridade de 3-1 em todos os recursos, uma doutrina que ele seguia à risca. Enquanto Rommel lutava para obter algumas dúzias de litros de combustível e algumas granadas, os aliados recebiam centenas de tanques Sherman, milhares de toneladas de munição e um fluxo ininterrupto de artilharia pesada. Para garantir que Rommel não pudesse se preparar adequadamente, Montgomery orquestrou uma sofisticada campanha de engano, a Operação Bertram. Foi uma obra-prima de camuflagem e desinformação, projetada para convencer o eixo de que o próximo ataque viria pelo sul, na mesma rota de Rommel. Tanques foram disfarçados de caminhões de suprimentos. Depósitos de suprimentos falsos foram construídos com madeira e latas. E até mesmo um oleoduto simulado foi estendido em direção ao sul. Enquanto isso, o verdadeiro corpo de ataque, com a maior concentração de blindados e infantaria, estava secretamente se reunindo no norte. Rommel
Apesar de seu gênio e experiência, foi enganado pela escala e pelo realismo da farsa. Em outubro, a diferença de poder era abismal. Mais de 1.450 tanques aliados contra cerca de 540 tanques do eixo, muitos dos quais eram modelos italianos inferiores e mal armados. A superioridade em artilharia e homens era igualmente devastadora. A raposa do deserto, que havia voltado às pressas da Alemanha após a morte de seu substituto, estava agora no comando de um exército sitiado. Ele havia apostado tudo em Alam Halfa e perdido. Restava apenas esperar pelo martelo de Montgomery. O ponto de virada estava marcado, e o destino da África do Norte seria decidido não pela genialidade tática, mas pela implacável aritmética da guerra. O ano é 1942. Bernard Law Montgomery, comandante do 8º Exército, finaliza os preparativos para o ataque final contra Rommel em El Alamein. A decisão de esperar pela superioridade material esmagadora transformaria a doutrina da guerra. A tentativa desesperada de Rommel em Alam Halfa havia custado ao eixo tanques insubstituíveis e, crucialmente, deu ao 8º Exército o tempo exato que o novo comandante britânico Bernard Montgomery precisava. Enquanto Rommel, esgotado e doente, se afastava brevemente para a Alemanha em licença médica, Montgomery se dedicava a uma doutrina que se tornaria sua marca registrada: nunca atacar antes que a vitória estivesse absolutamente garantida. Seus predecessores haviam atacado prematuramente, respondendo à pressão política de Londres. Montgomery, no entanto, era imune a isso. Ele passou as 8 semanas seguintes em uma febril, mas paciente, acumulação de poder. Este período de setembro e outubro de 1942 foi uma lição prática de logística. Enquanto as linhas de suprimento de Rommel se esticavam perigosamente através do deserto até Trípoli e Benghazi, as linhas de Montgomery estavam sendo reforçadas maciçamente através do Canal de Suez e dos portos do Egito. Navios aliados descarregavam centenas de tanques Sherman e Grant, artilharia de campo e caminhões de munição, transformando o 8º Exército na força mais bem equipada que já havia lutado no deserto ocidental. Montgomery construiu seu exército para a certeza estatística. Ele teria não apenas uma superioridade de 2-1 em homens, mas uma esmagadora vantagem de quase 3-1 em blindados operacionais. Para garantir que Rommel e sua inteligência não pudessem antecipar o ponto exato da ofensiva, Montgomery executou a ambiciosa Operação Bertram, uma campanha de engano e camuflagem que se tornou um clássico da guerra moderna. No norte, onde o ataque real ocorreria, tanques de verdade foram escondidos e mascarados como caminhões de suprimentos, e enormes campos de suprimentos simulados foram construídos para desviar a atenção. No sul, onde Montgomery queria que Rommel esperasse o ataque, tanques dummy e veículos falsos feitos de madeira e lona foram dispostos meticulosamente. Até mesmo um oleoduto simulado, que parecia se estender para o sul, foi construído para convencer a força aérea alemã de que o ataque viria por ali. A ilusão funcionou. A inteligência do eixo foi completamente enganada, convencida de que o ataque principal viria pelo sul ou que a preparação ainda estava incompleta. A noite de 23 de outubro de 1942 marcou o fim da espera. A Operação Lightfoot, Passo Leve, o codinome para o avanço da infantaria, começou com um dos bombardeios de artilharia mais massivos da campanha do deserto. Mais de 1.000 canhões, alinhados de forma quase ombro a ombro, soltaram uma tempestade de fogo que durou horas, iluminando o deserto e sacudindo o moral das tropas do eixo em suas trincheiras. Rommel estava a milhares de quilômetros de distância, na Áustria, em tratamento médico. Seu substituto no comando, o general Georg Stumme, estava na linha de frente quando a barragem começou. A infantaria britânica, apoiada por engenheiros, moveu-se metodicamente, abrindo portas nos vastos e traiçoeiros campos minados de Rommel. A tarefa era perigosa e lenta, e o progresso foi menor do que o planejado. A Lightfoot deu lugar à Operação Supercharge, o avanço dos blindados, mas a profundidade das defesas do eixo
e a resistência desesperada das tropas alemãs e italianas logo transformaram o avanço rápido em uma batalha de atrito brutal e sangrenta. Em meio ao caos, a notícia da ofensiva chegou a Rommel na Alemanha. A situação se tornou mais crítica quando, no primeiro dia da batalha, o general Stumme desapareceu. Presume-se que tenha morrido de ataque cardíaco ou tenha sido capturado e morto enquanto inspecionava o fronte sob intenso fogo. Em um avião de transporte apressado, Rommel voou de volta ao fronte, assumindo o comando de um exército que já estava lutando pela sobrevivência. O Raposa do Deserto estava de volta, mas desta vez não para comandar uma blitzkrieg vitoriosa, mas sim para gerenciar a derrota. Rommel rapidamente percebeu que esta não era uma batalha que sua genialidade tática pudesse vencer. Ele se viu preso em uma guerra de desgaste para a qual seu exército simplesmente não tinha os recursos. Ele tentou usar sua tática clássica de defesa móvel, movendo suas últimas formações blindadas para contra-atacar os pontos de penetração aliados e evitar um colapso total. Para cada tanque, Panzer, que ele enviava, Montgomery tinha 3 Shermans, frescos e bem abastecidos, apoiados por uma superioridade aérea esmagadora da Força Aérea do Deserto, que atacava implacavelmente qualquer comboio ou concentração de tropas do eixo. O gênio tático de Rommel estava em plena exibição, reagindo a cada golpe, infligindo perdas pesadas aos aliados e atrasando o inevitável. Mas a matemática da guerra era inexorável. À medida que os dias se transformavam em semanas de luta feroz, as divisões do eixo foram sistematicamente dizimadas. Rommel chegou ao ponto em que não havia mais tanques de reserva para enviar, nem combustível suficiente para mobilizar os que restavam. O exército britânico estava pronto para o ataque final. Em 2 de novembro, a Operação Supercharge avançou em sua fase decisiva. Montgomery lançou suas divisões blindadas frescas contra as exaustas linhas de defesa do eixo. O rompimento das linhas era iminente. Rommel, com a clareza fria de um comandante que entende a realidade operacional, começou a planejar uma retirada estratégica para salvar o que restava de suas tropas. Seu objetivo era recuar para uma linha defensiva mais sustentável a centenas de quilômetros de distância. No entanto, o fator político irrompeu na crise operacional. Em 3 de novembro, enquanto o 8º Exército abria caminho através do fronte do eixo, Rommel recebeu uma mensagem pessoal de Adolf Hitler. Ao exército de Rommel, sua posição me impressiona profundamente. Você não pode pensar em nada além de manter cada metro da linha, de cavar fundo e resistir a cada arma, vitória ou morte. Seu povo na Alemanha pensa em você. A ordem de vitória ou morte era um desastre. Ela era operacionalmente impossível e condenava milhares de soldados do eixo a uma aniquilação inútil. Rommel, confrontado com a escolha entre a lealdade cega e a sobrevivência de seu exército, segurou a ordem por várias horas de agonia. Sua genialidade tática e operacional foi confrontada com o fanatismo político. Finalmente, Rommel tomou a decisão que definiria seu legado de cavalaria. Depois de um breve e fútil dia de tentativa de manutenção da linha, ele reconheceu que não havia mais defesa. A derrota estava completa. Ignorando parcialmente a ordem direta de seu Führer, Rommel ordenou que as unidades sobreviventes, especialmente as italianas que careciam de mobilidade e estavam sendo massacradas, iniciassem a longa e desesperada retirada. A Batalha de El Alamein estava perdida, e a Raposa do Deserto agora se via em uma corrida desesperada através de milhares de quilômetros de deserto, fugindo de uma força que, em El Alamein, havia finalmente se tornado irresistível.